Fala galera do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma nossa aula de gêneros literários. Aí o que são gêneros literários, né? A gente tem que pensar que gênero literário são divisões feitas de acordo com características formais, ou seja, da forma como é escrito alguns textos, que é comum em obra literária. Agrupando segundo critérios de estrutura, de contexto, de semântico, que significa significados, entre outros, né? Então, na produção dos textos literários, o que a gente pensa, né? Os autores produzem de acordo com alguns critérios de forma, de contexto, de significação das palavras, e aí eles vão se subdividir em grupos, tá? A gente vai distribuir esses textos em grupos, e esses são gêneros literários. Vamos conhecer o primeiro grupo de gênero literário, né? Que é chamado gênero dramático. O gênero dramático envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, ou seja, num texto comum que a gente escreve normalmente ou no verso. O mais importante, ele é um texto criado para ser encenado, portanto que ele é considerado um texto teatral. Continuando, aquela para ser apresentada e encenada, conhecemos popularmente como as peças teatrais. Por esse motivo, né, o diálogo é um recurso muito utilizado, ou seja, todos os textos do gênero dramático são escritos em diálogos, né, e na fala dos personagens, de forma que a tríade essencial, né, os três pilares essencial dos textos dramáticos são o autor, o texto e o público. Porque na hora de escrever a gente tem que pensar a forma de escrita no autor, o texto em si e o público para ele que ele vai ser direcionado, que aí também a gente permite a utilizar certos tipos de recursos da linguagem, uma linguagem conotativa, mais informal, como exemplo, tá? Nesse tipo de gênero vigora a exaltação do eu, onde o autor fala de amor, da saudade, da morte, da solidão, despertando o lado emocional do autor, do leitor, perdão. Continuando, no gênero dramático, os personagens dialogam todo o tempo, sem a presença de um narrador que conte a história. Foram pensados para serem vistos e ouvidos por um público. Algumas modalidades desses textos dramáticos são a tragédia e a comédia, que são os mais antigos, ou a tragicomédia, a tragédia com a comédia junto, a farsa e o alto, tá? Então, todo gênero dramático é um tipo de texto construído para ser encenado, para que haja representação, e por esse motivo ele basicamente é construído através de diálogo. Seguindo aí a gente vai ter o gênero épico. Neste gênero, o autor descreve a epopeia. O que é epopeia? Epopeia é um estilo de texto construído bem antigamente, né? Antigo, na forma de verso, era considerado um poema narrativo, tá? Que aí, nesse estilo de texto, nessa epopeia, fatos históricos e heróicos realizados pelos seres humanos. Então, qual era o contexto geral da epopeia? Narrar fatos históricos e heróicos, né? O mais conhecido de língua portuguesa é chamado de Lusíada, escrito por Camões, que vai narrar as conquistas do povo português, né, no desbravamento do mundo, né, quando ele saiu para o mar para descobrir o mundo. Então foi feita essa epopeia chamada Os Lusíadas, que vai narrar todos esses fatos heróicos, tá? É sempre um tema grandioso que retrata a vida do povo. Deriva de três obras, né? São as três primeiras obras construídas no gênero épico: a Ilíada e a Odisseia. Ilíada falando, narrando a Guerra de Troia, e a Odisseia, o retorno da Guerra de Troia, escrita por Homero, e Eneida por Virgílio. Tá? Então, o gênero épico, você tem a epopeia, que é escrita em verso, que é um poema narrativo que vai narrar todos os feitos históricos de um povo. Tá? Continuando, o gênero épico representa as mais antigas das manifestações literárias. Abarca as narrativas históricas e literárias de grandes acontecimentos, com presença de temas terrenos, mitológicos e lendários.
segundo Aristóteles, é a palavra narrada, tá? Continuando. Aí, antes de entrar no gênero lírico, lá para frente a gente vai abarcar, da epopeia vai surgir os gêneros narrativos, tá? Que é especificamente para poder narrar. A gente vai ver isso. Gênero lírico. Do latim, o nome lírico surgiu da lira, instrumento utilizado para acompanhar as poesias cantadas. Texto literário de caráter emocional, centrado na subjetividade, onde predomina a expressão dos sentimentos e emoções do sujeito lírico, ou seja, o eu lírico, a voz que fala no poema. Então, o que é o gênero lírico? É os poemas que a gente conhece hoje em dia. Ele é um texto escrito em versos, basicamente, estrofes, e o seu principal objetivo é expressar as emoções de um eu lírico, né? Que é de alguém, expressar as emoções de alguém, que no poema é chamada de eu lírico, que não é necessariamente o autor do texto. Eu lírico no poema não tem nada a ver com o autor, tá? São escritos em versos, sendo textos breves por não apresentar enredo, mas sim a exteriorização do mundo interior do eu lírico. Ou seja, a gente vai falar das emoções do eu lírico. Segundo Aristóteles, é a palavra cantada. Por que é a palavra cantada? Porque apresenta rima, aquela sistema de rimas que a gente consegue perceber a sonorização das palavras, que é fácil a gente até musicar, botar uma música aí. Tá? Então, gente, esses são os gêneros literários, tá? Basicamente, é o gênero, vou só fazendo um resumo. É o gênero épico narrativo. Épico era o poema que falava de fatos históricos de um povo que vai se transformar em narrativo. Todo texto narrativo hoje que a gente conhece é do gênero épico narrativo. O gênero lírico, que é falado para expressar as emoções, que é construído para expressar as emoções. Tem o verso, tem a rima e tem a estrofe. E você tem, para finalizar, o gênero dramático, que é construído para ser encenado. Basicamente, qualquer autor vai escrever esses três tipos de texto, tá? Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.